Não sei se temos já também a presença da doutora Teixeira Cândido. Volto a repetir o tema deste painel, é o pluralismo e democratização em Angola, média e sociedade civil. Terá como moderador o professor Dr. Jean-Michel Mabeco Tali, a quem passo a palavra. E eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado alguém que é um veterano nesta luta. Acho que qualquer pessoa aqui em Luanda que sim, siga de perto essa evolução do processo político, conheço aqui o meu grande amigo e até uma altura fomos colegas quase, porque cheguei a ser correspondente de imprensa naquela fase da guerra pós-colonial. Eu trabalhava para a revista África Z, depois para correspondente da rádio África número 1, sediada em Libreville. Portanto, aprendi a conhecer e a seguir de perto o trabalho do Reginaldo como um dos grandes combatentes para o direito à boa informação neste país. Portanto, é uma honra, Reginaldo, e aqui a minha esquerda, realmente não tem muita informação sobre o meu colega, mas pronto, é um prazer estar aqui. Portanto, por favor, vamos começar. Dou a palavra. Boa tarde. E, mais uma vez, não tenho informação sobre isso, não recebi a informação, mas pronto, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu começo pela minha direita, por favor. São exemplos que nos remontam às consequências das decisões que são tomadas pelos entes políticos. Em minha opinião, mais do que o impacto das suas decisões, se calhar era bom ver os níveis de pluralismo ou de democracia olhando para as crenças e convicções que estas pessoas têm. Ou seja, é muito fácil, ou uma forma de ver o problema é olhar para o tipo de legislação, para o comportamento, atitudes e práticas daquelas pessoas que têm poder de decisão. Outra forma que eu acho que seria bem diferente é tentar olhar quais são as crenças e as convicções que estão na base das preferências que depois se transformam em decisões. E a minha apresentação vai ser um pouco tentando começar por essa ideia das crenças e convicções. E, indo diretamente ao assunto, eu digo que, sobre o pluralismo e a democracia, eu sinto que em Angola há dois grandes blocos, né? E analisando um pouco sobre as crenças e as convicções dessas. Há pessoas que, embora assumam-se como democráticas, têm crenças e convicções muito limitadas. E quais são essas crenças limitantes? A primeira é que é curiosa. As pessoas dizem, não, eu sou democrata,
mas não assumem, ou pelo menos as suas convicções profundas, demonstram o seguinte, e é muito comum ver isso. Olha, nós fomos eleitos e como estamos legitimados pelo voto, pelas instituições, somos os únicos que temos o direito de decidir. E quando a sociedade civil tenta interferir nesse processo, eles dizem, não, vocês ou têm que ser partido político, disputam eleições e depois venham discutir conosco. Esta é a primeira crença que eu acho que é limitada, a crença limitante de que só os partidos políticos, sobretudo, e o partido político vencedor, é o único que, das eleições, é o único que está legitimado para decidir, ou só as instituições do Estado, ou só os técnicos. Há uma crença limitante, a segunda é que, provavelmente, sobre os assuntos do país, só há uns que sabem tudo e há outros que quase não sabem nada. E eu acho que isto também é uma crença que limita toda essa ideia do pluralismo e da democracia. E há uma terceira crença que tem a ver com, eu diria, as prerrogativas. Há determinadas prerrogativas que eu tenho de decidir, de não prestar informações, de, na gíria diz, não dar cavaco a ninguém, porque estou legitimado, sou o chefe, submeti-me a um processo eleitoral ou porque a Constituição ou a lei assim o diz. E para mim essas são crenças bastante limitantes. Mas há crenças que, do meu ponto de vista, são fortalecedoras. E aqui vou cair, sobretudo, na ideia da sociedade civil. Felizmente, para nós, já começa a haver atores da sociedade civil que dizem nós não somos atores políticos, não nos movemos pela lógica de não queremos ser poder, não pretendemos ser poder. Também não nos movemos pela lógica do mercado, portanto, não estamos aqui com ânimo de lucro, de obter lucro, mas sentimos que, enquanto organizações da sociedade civil, temos o direito e a obrigação de controlar a ação dos atores públicos, dos agentes públicos, quer eles sejam políticos, privados, ou, sobretudo, atores que estão no espaço público, como o setor privado. Portanto, assuma a ideia de que, enquanto sociedade civil, nós temos um grande papel a jogar em nome do pluralismo e da democracia, que é o papel de controlo. Essa, para a minha opinião, é uma crença fortalecedora, ou seja, as pessoas tomam decisões, têm preferências, e a sua justificação, não, é o meu papel de controlar. Outra crença que, do meu ponto de vista, é contrária às crenças limitantes e é fortalecedora para a democracia, é a crença de que, enquanto sociedade civil, nós temos, sim, a capacidade, ou queremos construir a capacidade de poder protestar, dizer, não estamos de acordo, isto não é correto, mas também queremos ter a capacidade de formular demandas, fazer exigências. Ou seja, não estamos de acordo com isto, mas exigimos que se faça A, B, C ou D. E a terceira, para ir rápido nessa questão das crenças fortalecedoras e limitantes, e essa também é fortalecedora, é as crenças de que temos o direito de participar. Obviamente, não fomos eleitos, não representamos um todo, mas na condição de sociedade civil, temos assim uns sensores e conseguimos captar coisas que provavelmente as instituições públicas do Estado não captaram, os partidos políticos talvez não entenderam, ou o setor privado não está interessado, e como temos esses sensores, gostaríamos de dar a nossa contribuição, que pode ser, do ponto de vista mais assistencialista, prestando serviços, mas que pode ser também influenciando para quem o faça ou influenciar as políticas públicas. Em minha opinião, é aí onde entra a nossa relação com a mídia. Eu penso que a mídia em Angola, e talvez sei que falar disto não se pode generalizar, nós temos uma parte importante da mídia, bastante influente, que chega a várias partes do país, que é tutelada pelo Executivo ou é controlada pelo Executivo, e depois temos uma mídia e, sobretudo, os novos mídias que surgiram. Mas como é que eu dizia? Eu diria que a mídia também enferma das mesmas crenças ou é o canal sobre o qual essas crenças fluem. Por exemplo, nós temos uma mídia que o papel da mídia podia ser, ante aquela crença de, ok, nós como sociedade civil gostaríamos de controlar a forma como as políticas públicas são desenvolvidas, como os agentes públicos tomam decisões e por aí fora.
E esta mídia é fundamental para nós porque ela nos permite expor aquilo que nós estamos a ver. Ou seja, nós podemos controlar, mas não podemos, por força daquilo que vemos, tomar a decisão na conta dos tribunais e tal. Mas a mídia para nós é importante, porque se a sociedade civil consegue expor aquilo que vê nas mídias, obviamente que força, de certa forma, a quem de direito ter de atuar em consequência ou se pronunciar. O segundo papel da sociedade civil, que é o papel de protestar ou demandar, a mídia é fundamental porque a mídia permite mobilizar sobretudo aqueles cidadãos que não fazem parte da nossa base de atuação ou que não estão diretamente ligadas a nós. Portanto, esta vinculação entre sociedade civil é importante porque a mídia permite nos expor, nos permite mobilizar ou até também nos permite conscientizar. O que é que acontece na realidade angolana? É que nós temos uma mídia, ou uma parte importante da mídia, que é fortemente controlada e que também está ao serviço, ou eu diria, talvez a forma mais simpática de dizer, é controlada por atores políticos, da política partidária, aqueles que pretendem, ao contrário da sociedade civil, estão no espaço público, disputam para um dia ser poder ou para permanecer no poder, ou é fortemente controlada por atores comerciais, portanto, pelo setor privado. E, de certa forma, há uma parte importante desta mídia, eu não acho que seja mau que assim seja, mas temos também uma mídia que enferma das crenças limitadas de uma justificação lógica disto, dizendo, bom, vocês pretendem exercer o papel de controle, mas eles passam a informação à sociedade dizendo que isto não é uma tarefa do Estado, o Estado foi construído de tal, aliás, não é uma tarefa da sociedade civil. Dentro do Estado há uma série de atores que estão mais legitimados para fazer isso e deixa por terra essa ideia do papel. Às vezes ela também desencoraja. Nós vemos, sobretudo, quando há protestos, quando o cidadão faz demandas, muitas das vezes uma parte importante da mídia que surge para desencorajar ou por simplesmente exclui, invisibiliza. Ou seja, se tivermos que nos ater apenas a uma parte da mídia, sobretudo a mídia pública, muitos de nós não saberiam que houve uma greve dos médicos. Saberiam talvez que há médicos do bem e do mal, mas nunca saberiam que houve uma greve. O que é que está por detrás disto? Ou seja, ela vai excluindo uma parte dos esforços que a sociedade civil faz para visibilizar determinadas coisas quando ela não está ao serviço ou de grupos econômicos. Talvez podíamos ter debate. Eu acredito que sim, a sociedade civil tem um papel que é o ato de tornar públicos e tornar visíveis, através da mídia, as demandas que a sociedade tem. E, sobretudo, aquelas demandas que não são feitas pelos atores políticos, ou porque não sentem, ou porque não as percebem como sendo uma demanda, ou não é feita pelos atores públicos. Portanto, o Estado não identificou. Eu falo de fenómenos como quando a crise da seca no Cunene é muito alta, normalmente é a sociedade civil. Mas isso só é possível fazê-lo através da mídia. E o problema é quando a mídia está amordaçada, ela não faz, aquela parte da mídia que não está, consegue fazê-lo. E isto, na minha opinião, tem um impacto muito grande sobre a democracia e o pluralismo. Outra questão também que para mim é importante é que as organizações da sociedade civil deviam ter um maior acesso aos meios de comunicação, e isto é um fator que amplia o pluralismo e a democracia. Claro que não somos ingênuos, não acredito numa sociedade civil homogênea. Dentro da própria sociedade civil também há diferentes sensibilidades e, às vezes, até posições contraditórias sobre o mesmo assunto. Eu acho que o mesmo direito que têm as mídias, organizações da sociedade civil que defendem uma posição, deviam ser o mesmo que têm os outros que defendem a posição contrária. Eu acho que isto é o meu entendimento de pluralismo. Ou seja, não se está a pedir simplesmente que a mídia tenha uma posição parcial, uma posição mais simpática. Muitos dirão, não, mas há a famosa linha editorial, né? As mídias têm, se calhar o Reginaldo me diria, não, as mídias têm uma certa linha editorial, há mensagens que... Sim, para este caso, se calhar devia haver aqui a possibilidade de existirem diferentes mídias também com diferentes sensibilidades, e que é para podermos, para definir.
Há um debate muito grande sobre ainda esta questão. Quem define a agenda política angolana? São os mídias ou são os consumidores destes? Eu acredito que talvez era uma coisa que eu deixaria aqui para, como a plateia, podermos discutir isso. Para terminar, é só dizer que a sociedade civil tem nos mídias um importante instrumento para exercer influência sobre o sistema político. Isto é incontornável. E o que temos que ver é como estrategicamente fazer esse engajamento. A pergunta será, tem isto a todos os mídias ou só algum deles? Obrigado. Obrigado pelo respeito do tempo que para cada um, 15 minutos foi dito. Portanto, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, no quadro do tema, pareceu-me ser um quadro bastante vasto em termos de proposta. Então, eu tentei ver o que é que eu podia trazer aqui, onde eu me sentisse mais à vontade para falar de mídia e democratização. E encontrei o papel da mídia nas eleições. Portanto, parece-me ser um tema bastante atual, tem a ver com todos nós, ninguém aqui está fora deste processo. E, portanto, de abordagem ou de enquadramento neste, pelo menos do meu ponto de vista e do domínio que eu tenho do assunto, do que falar da mídia no processo eleitoral, já que neste momento já estamos, de facto, a viver o ano eleitoral. Este ano até tivemos direito a um ano pré-eleitoral e, portanto, estamos no ano eleitoral. A campanha eleitoral ainda não começou, mas já começou a campanha pré-eleitoral, de modo que é de eleições que, de facto, se fala, é o tema dominante, e nada melhor do que falar dele ou tentar ajudar a situar a mídia neste contexto concreto do processo eleitoral. Eu, como sempre faço nestas intervenções, das poucas que vou tendo, eu preparo um tema, escrevo, prefiro escrever e ler rapidamente ou de forma o mais pausada possível, para ver se respeito o tempo de 15 minutos e depois, talvez, no quadro do período, no período que segue, de perguntas e respostas e de algum debate, eu estarei naturalmente disponível para outros esclarecimentos. Então, vamos rapidamente ao meu texto que eu preparei para responder ao convite do meu amigo Nuno Vidal, que me convenceu a vir aqui, não sei como, mas o que é facto é que convenceu. Eu não sei se o Teixeira Cândido te informou, mas ele disse-me que não podia estar presente porque hoje tinha uma outra atividade e que não lhe dava, de facto, hipótese nenhuma de cá vir. Então vamos, mais uma vez, temos a mídia e os jornalistas no centro do furacão. Considerando que eleições em Angola significam crise política garantida, com direito a bónus e tudo, a ter em conta o que se tem passado entre nós desde 1992, quando os angolanos votaram pela primeira vez, com todas as consequências desastrosas que se conhecem e que só de pensar nelas até nos causam calafrios, tamanho a República Popular e se inaugurou a Segunda República. Sem pretender estabelecer uma relação direta de causa e efeito, na verdade atrevo-me a fazer este flashback histórico. O 27 de maio aconteceu um ano depois de se terem realizado em Luanda as primeiras eleições no pós-independência, que foram as eleições para as comissões populares de bairro, que na época ficaram conhecidas como as eleições do Poder Popular. O Poder Popular que Santoca já havia cantado em 64-65, que era a causa de toda esta confusão. Dizer que as eleições em Angola são uma festa ou são a festa da democracia só se for em registro de stand-up comedy. E mesmo assim, continua a ser uma piada de muito mau gosto, por tudo quanto temos vindo a ser testemunhas oculares. Incluir a paz como principal referência do marketing político das eleições, como voltou a acontecer este ano, é bem o sintoma de uma crise de curto prazo que se anuncia sempre que o calendário aponta para a renovação de mandatos. 20 anos depois das armas terem calado e de, objetivamente, já não haver qualquer condição do país regressar a um confronto militar, tal como havia em 1992, aparentemente, já não se devia justificar este relacionamento direto entre o voto e a paz.
Mas o que é facto é que a Comissão Nacional Eleitoral aí está, mais uma vez, a recordar-nos que devemos, antes de mais, votar pela paz, depois pela democracia e só em terceiro lugar pelo desenvolvimento. Como se existisse alguém que quisesse fazer das eleições algo diferente daquilo para que elas servem, que é tão somente legitimar o poder político de forma periódica, que no nosso caso é de 5 em 5 anos. Em 2017, se bem me lembro, o lema adotado pela CNE foi quase o mesmo. Convenhamos que eleições em Angola são, de facto, o pior momento e com mais incertezas e angústias que o país vive, sempre que as mesmas são convocadas. Sendo aqui que a mídia e os jornalistas entram e em força na hora de agravar ainda mais o panorama e as perspectivas, em obediência à sabedoria de um senhor chamado Murphy, para quem nada está tão mal que não possa ficar ainda pior, ou que não possa piorar ainda mais. O que é ainda mais paradoxal neste relacionamento é que a legislação eleitoral angolana é taxativa no que diz respeito ao papel da mídia, definindo-o como devendo ser rigorosamente neutro e imparcial em relação aos concorrentes, quando na mídia é permitido e incentivado, ao ponto dos anúncios publicitários nas televisões ultrapassarem a casa dos vários milhões de dólares por minuto no pequeno grande ecrã, que é cada vez mais lucrativo nestes períodos para quem gera o negócio do audiovisual. Conhecedor da realidade, por isso desconfiado do papel da mídia e dos jornalistas, o legislador não poderia ter sido mais cauteloso na formulação de um conjunto de normas que impedem que o tal quarto poder entre em jogo para alinhar com este ou aquele concorrente, desequilibrando completamente a partida. É o que tem acontecido, é o que está novamente a acontecer este ano, para não variar. Como novidade, já tivemos em cena um jornalista com responsabilidades editoriais na mídia pública afirmar alto e em bom som que o tratamento que se dispensa a uns, que é apenas um, não pode ser o mesmo que se dispensa aos outros, que são os restantes, ou seja, que são todos aqueles que estão na oposição. Antes de mais, a realidade é caracterizada pela existência de um setor estatal da mídia que é dominante à escala nacional. Situação que se agravou agora, sobretudo, depois da Zimbo ter sido engolida pelo mesmo patrão, Estado, na sequência de tudo quanto já é do conhecimento de todos. Já o disse várias vezes, mas sinto que nunca é demais reiterar esta minha tese, segundo a qual, se os princípios de uma gestão editorial realmente jornalística prevalecessem entre nós, este setor público, pela sua abrangência, seria o principal garante de uma cobertura isenta, retirando-se assim da equação a intervenção da comunicação social como um fator de conflito permanente, o que continua muito longe de acontecer. Pelos vistos, o desempenho deste ano vai ser ainda mais problemático do que o antes, a confirmar apenas o princípio já aqui enunciado, segundo o qual nada está tão mal que não possa ficar ainda pior. O escandaloso boicote ou blackout decretado por toda a mídia pública contra a iniciativa denominada Congresso da Nação foi um ensaio bastante assertivo de como é que as coberturas jornalísticas não vão acontecer para os restantes, por mais que eles tuçam ou protestem, por mais que eles peçam algo a que têm direito. Quanto às coberturas que vão acontecer e como vão acontecer, os ensaios também já foram feitos, com os generosos espaços que estão a ser concedidos aos atos da pré-campanha eleitoral do MPLA e do seu candidato, que de tão generosos acho que os próprios beneficiados se devem sentir ou se devem estar a sentir ligeiramente incomodados, mas sem nunca terem a... Afinal de contas, neste país existe a liberdade de imprensa, não sendo muito aconselhável interferir na gestão editorial de cada órgão. Ô Sérgio, depois podemos falar desta gestão editorial para responder a tua preocupação, do que é que eu penso que deve ser esta gestão editorial, que é sempre um argumento muito usado. Mas continuemos. Resumindo tais normas, para termos rapidamente uma ideia do conjunto do ordenamento, começaríamos pelo dever, que é extensivo aos públicos e privados
e seus respectivos jornalistas de agirem com rigor, profissionalismo e isenção em relação aos atos das campanhas eleitorais. Como primeira proibição, que é igualmente extensiva a todos, destacamos aqui que, por lei, nenhum órgão, incluindo os da imprensa escrita, pode difundir matérias com caráter propagandístico e eleitoral de qualquer dos concorrentes, fora dos tempos de antena, que na rádio são 10 minutos e na televisão 5, ou que a rádio e a televisão, nesta ordem de tempo, cedem diariamente a cada um dos participantes durante a campanha. Esta norma é aquela, esta que eu acabo de referir, é aquela que mais ostensivamente, ou que está a ser mais ostensivamente violada, ou seja, que voltou a ser violada, pois a sua combinação tem de ser feita com a outra norma que proíbe qualquer atividade de propaganda eleitoral fora do prazo da campanha que ainda não começou. Como sabemos, a lei não prevê nenhuma pré-campanha eleitoral. Admitindo que a pré-campanha eleitoral já em curso é uma atividade legítima dos partidos no âmbito da sua liberdade de comunicar e de fazer política a tempo inteiro, o mesmo já não podemos dizer da propaganda eleitoral feita através dos órgãos de comunicação social, como são os spots televisivos, onde se faz a mobilização para os comícios e outras atividades conexas. A lei chega ao ponto de interditar a propaganda política feita direta ou indiretamente através dos meios de publicidade comercial. Em matéria de restrições, o mais importante ainda é a proibição, e este é o aspecto mais importante para mim, é a proibição de qualquer órgão posicionar-se a favor de qualquer um dos concorrentes nas matérias que publicar, sendo nesta norma, como disse, que reside a essência do papel que é atribuído aos mídias no seu relacionamento com os partidos. Para termos uma ideia mais detalhada desta abordagem, eu diria que em alguns países os órgãos, na sua parte editorial, de opinião, podem publicar as matérias, podem fazer editoriais a favor deste ou daquele partido ou daquele candidato. Mas em Angola é taxativo. Os órgãos não podem posicionar-se, não podem fazer editoriais, não podem distorcer as coberturas, enfim, têm que ser, de facto, abertos na mesma proporção, com a mesma perspectiva, a todos os candidatos. Isto parece-me da maior importância exatamente para evitarmos o que tem acontecido e que vai continuar a acontecer pelos vistos. Percebe-se, pois, com todas estas restrições e proibições expressas, às quais se junta uma quase invisível entidade reguladora criada para supervisionar e fiscalizar a sua aplicação, que o legislador angolano sempre olhou para a mídia com muitos receios, que, lamentavelmente, a força da legislação em vigor não tem sido capaz de ultrapassar, o que mais uma vez se confirma com tudo quanto já aconteceu neste ano eleitoral, que está já a virar a primeira metade do seu tempo disponível. Estamos em junho e, de facto, 6 meses já estão passados. Dito isto, sabendo que muito mais haveria para dizer na identificação dos factos que aqui foram arrolados, convenhamos que temos aqui um problema com o papel da mídia e dos jornalistas nesta fase crucial da vida de qualquer regime democrático, que são as eleições periódicas. O problema, sempre o disse, é evitar que os gestores e a gestão do espaço mediático se transformem também numa referência permanente do próprio debate político eleitoral, que é o que tem acontecido, que é o que está a acontecer. E assim acontece por ser a parte mais visível do processo eleitoral e que está ao alcance de todos, sem exceção. Por isso, todos nós, enquanto cidadãos, temos opinião formada sobre a prestação da mídia. É o assunto que mais se discute, toda a gente fala da mídia, toda a gente fala do jornalismo, toda a gente fala dos apresentadores, porque efetivamente eles estão à vista de todos, entram-nos pelas casas todas as noites e, portanto, é legítimo que todos nós nos pronunciemos sobre esta prestação
que de facto é uma prestação que tem este impacto, sobretudo ao nível do audiovisual, que é a televisão, que é aquela que mais impacta, que é aquela que mais condiciona, na verdade, toda a vida nacional. Daí que todas as cautelas, para além das que já estão previstas na lei, sejam absolutamente justificáveis, para se evitar que as atenções se voltem para este concorrente que não passa pelo Tribunal Constitucional. Mesmo não fazendo parte do boletim de voto, a mídia e os jornalistas são, de facto, um forte concorrente em qualquer processo eleitoral, por ser aquele que de todos ou do qual todos dependem diretamente. Também é fácil chegar a esta conclusão. O Sérgio há bocado esteve aqui a falar um bocado desta relação da mídia com a sociedade civil a nível dos, digamos, dos protagonistas, dos atores políticos. Esta dependência em tempos de campanha eleitoral ainda é mais compreensível, porque não se pode chegar a todo o país, não se pode andar por todas as comunas e aldeias, não se pode visitar todos os bairros, mas de facto acreditamos que a televisão, a rádio e os jornais podem de facto ter esta profundidade de alcance, pelo que é normal, é legítimo, é absolutamente compreensível que as pessoas tenham de atenção, até para avaliarem todo o processo. Esta questão da mídia, o papel da mídia tem por base, e estou já a terminar, já ultrapassei os 15 minutos, tem por base efetivamente um documento reitor que se chama Código de Conduta Eleitoral. O Código de Conduta Eleitoral tem definidas todos os papéis, tem definido todos os agentes, aliás, a mídia, tal como os outros protagonistas, são identificados no Código de Conduta Eleitoral como agentes do processo eleitoral. Portanto, todos nós, mídia e jornalistas, temos de facto alguma responsabilidade, ou bastante responsabilidade, em períodos eleitorais, quer pela própria vocação da mídia, num quadro de liberdade de imprensa, quer, efetivamente, pelo que a nossa legislação eleitoral define expressamente. Muito obrigado pela atenção. O terceiro